Senhor colocar na boca dele, Senhor, vai ser palavra aqui, Senhor, a tua honra e a tua glória, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar cada vez mais ele, Senhor, na tua mão, Senhor, como tens usado. Assim nós te pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Agora queremos passar a palavra do Senhor para o irmão Felipe. Amém, Jesus. Uma salva de palmas. Dê volta para ele. Meus irmãos, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem aceita essa paz diz amém, Jesus? Amém. Logo comigo assim, irmão, por gentileza. Senhor, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. É pra minha vida eu faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser mais um varão de Deus, pega a tua Bíblia. Varão de Deus, também pega a tua Bíblia. Levanta pro alto, deixa eu ver quem trouxe a espada, quem está armado aqui. Vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 12 e no versículo 5. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, após os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo de número 12, apenas o verso de número 5. Santo é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12 e no verso de número 5. Quem achou diz amém. Amém. Vamos esperar todos achar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos 12, verso 5. Mais uma vez, quem achou diga amém. Amém. Que diz assim a palavra: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma vez mais, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Até aqui, irmãos. Aleluia. Peço que você, para não perder o costume, cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Pode dar um abraço nele e dizer: hoje é dia de vitória, meu amado. Da bagaçu bemandegácia. Espírito Santo de Deus já está neste lugar e não é só de agora, é desde o início, como disse o obreiro Nerival. Vamos, Senhor, irmãos, se colocar de pé para nós orar. Primeiro eu já quero perguntar: quem acredita que é dia de vitória diz glória a Deus? Amém. Quem é feliz diz graças a Deus? Graças a Deus. Quem está contente diz aleluia. Aleluia. Se alguém está descontente pode dizer misericórdia. Vamos orar para ver o que Deus tem preparado. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, te exalto, meu Pai, e te glorifico pela tua graça e misericórdia, pelo teu Espírito Santo que já foi manifestado neste lugar, meu Pai. Lemos, examinamos, meu Pai, a tua palavra, que o Senhor venha, meu Pai, agora usar, porque não é o homem nem a mulher que pregou o Evangelho, sim o teu Espírito Santo. Sei que estás no alto e sublime trono, com a tua comitiva de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Pode, meu Pai, abrir a janela do céu e estremecer o inferno, meu Pai. Só faz a tua obra e abençoa os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar um assento, batendo as palmas e dando glória a Deus, se possível. Motivo de felicidade, fé, satisfação e convicção em meu coração estar aqui mais uma vez pela graça e misericórdia de Deus para pregoar o seu Evangelho genuíno. Livro de Atos dos Apóstolos, a qual lemos antes de entrar no capítulo 12. Há quem diga que esse livro de Atos dos Apóstolos seja Atos do Espírito,
Porque neste livro, quem trabalha mais quando um homem ou uma mulher dá a liberdade é o Espírito Santo. Então quem diz que é Atos dos Espíritos também não fala errado, porque é Atos dos Apóstolos, mas também é Atos do Espírito. Quem dá a liberdade para o Espírito Santo usa com poder e fogo. Tem uma palavra conhecida, quem sabe alguém não conheça, chamada Marte, porque Marte seria aquele que sofreu tormentos, aquele que até morreu por causa da fé. Porque quando começa ali no capítulo 2, a igreja se reúne, nem sei se era igreja ainda, era Pedro, todos os apóstolos, era Maria e mais algumas mulheres. Diz a Bíblia que chegava a quase 120 pessoas reunidas. No capítulo 2 desce o Espírito Santo e eles são batizados. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí começa então a igreja primitiva, a qual conhecemos, a qual Jesus chegou para Pedro dizendo que ele se iria levantar e iria então pregoar o Evangelho. Ali começava a igreja primitiva, porque aqueles homens não entendiam o porquê que eles estavam falando novas línguas. Então Pedro se levanta e começa a pregoar para eles, começa a falar que a promessa estava se cumprindo, como disse o profeta Joel. Glorificado seja o nome do Senhor. Então essas pessoas que sofriam, chamado Marte, sofriam por causa da fé, sofriam por causa do cristianismo. Um exemplo bem conhecido é Jesus Cristo. Em todos os 4 evangelhos que ele sobe ao Gólgota, ele sobe ao Calvário, então é o crucificamento. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, ele já não está mais na terra, e sim ele está ao lado, à destra do Pai. Então por isso que também muitos chamam de ato do Espírito, porque a promessa se cumpre e o Espírito desce. No capítulo 12, o rei Herodes já estava então lançando mão em alguns da igreja para os maltratar. Aí começa então, continua esse Marte, continua esse sofrimento, essa morte por causa da fé. Tiago, ele acaba morrendo à espada. Hoje, pelo menos aqui temos para nós que no Brasil não está tão difícil assim. Não está nada perto do que era lá na Idade Antiga, lá no Novo Testamento, lá nesse tempo a qual os apóstolos tinham que se reunir, os apóstolos tinham que ir nas sinagogas, nos templos, e sofriam esse mártir, sofriam esse sofrimento. Hoje nós não temos sofrido de pessoas querer fazer isso. É dificilmente nós encontrar alguém, pelo menos assim no Brasil. Então Tiago morrendo à espada, muitos dos judeus gostavam disso. E para isso então, o rei Herodes, vendo que os judeus gostavam disso, pegou e lançou Pedro na prisão. Era perto do dia de Asmos. Ele queria então, após o dia da Páscoa, perto da Páscoa, depois da Páscoa, apresentar Pedro para o público. Pedro estava lá, ele entregou os soldados, Pedro estava na prisão, e como lemos no verso 5, Pedro estava na prisão, guardado, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava orando, reunida por ele. Antes de entrar nessa passagem, já quero continuar para depois entrar no que Deus toca para falar aqui pelo seu Espírito Santo. Após então a igreja orar por ele, o anjo do Senhor vai lá onde ele está, porque Herodes já estava pretendendo apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro lá entre os soldados, o anjo do Senhor chega, toca Pedro do lado de Pedro e diz: levanta-te depressa. Agora, abrindo um parênteses, é só a conclusão que o Espírito Santo me dá, que a igreja estava em contínua oração por Pedro. Será que nós, homens e mulheres de Deus, será que nós, varões e varoas de Deus, temos sabido o porquê de vir no círculo de oração? Será que nós sabemos o porquê do círculo de oração? Eu pergunto aos irmãos com sinceridade, quem sabe o porquê do círculo de oração? Levanta a mão santa e diz aleluia. Quem não sabe, pode levantar e dizer misericórdia. Deus tocara para mim falar um pouco sobre o que é círculo de oração. Nós chegamos e oramos, cada um vai para o seu lugar de costume e vai orar. Assim como no domingo. Nós chegamos, após a oração, se possível uma oração, uma palavra, um salmo. Como sempre, nosso obreiro Nerival, quando não é a vez dele de deixar Deus usar na pregação, ele lê uma palavra, Deus usa. Nós temos então o livro da harpa, o hino da harpa, temos os corinhos, a qual é avivamento,
Isso todos sabem porque participam disso. Chega a parte da palavra que é a hora do Espírito Santo renovar, a hora do Espírito Santo falar. Não que ele não fale nos corinhos, nos louvores, na introdutória, na oração, mas a palavra é o que renova. Assim como um domingo. Mas depois de acabar a palavra, nós vamos para o ciclo de oração. E para nós ir para o ciclo de oração, eu pergunto aos irmãos, e essa pergunta está para mim também. Nós temos usado a nossa fé, a bagaçu demanda bagagácia. Nós temos usado a nossa fé. Sabemos que quando acaba o culto, nós chegamos aqui, aquele que estava dirigindo diz: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que 3 vezes a paz do Senhor Jesus? É 3 vezes porque é uma no teu lar, é 3 vezes porque é uma lá no presídio e mais uma lá no hospital. São pessoas que precisam de oração, são pessoas que precisam do mover da igreja. São pessoas que precisam de homens e mulheres reunidas numa fé e num amor, dizendo: Senhor, aquela alma é preciosa para ti. Usar a fé para essas pessoas serem libertas, para essas pessoas serem curadas. É para isso o ciclo de oração. A igreja estava reunida e o anjo do Senhor foi lá onde estava Pedro, e as cadeias se quebram e Pedro sai e ninguém entende nada. Porque Pedro saiu? Porque Pedro foi livre. Porque foi Deus. Porque foi Deus que ouviu a oração da igreja. Lá começa para mim então o primeiro ciclo de oração. E até hoje muitos ministérios, não só nosso, têm o seu ciclo de oração. E é para isso, é para orar pelo seu próximo. Tiago, aquele que foi morto à espada, disse em Tiago 5:16: orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A oração feita pelo justo, a oração feita por alguém que veio e já aceitou Jesus Cristo, alguém que veio e já tem um conhecimento da palavra, alguém que já sabe que Jesus Cristo é Espírito, importa que Deus é Espírito, importa que adorem em Espírito e em verdade. A oração daquele que sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra os espíritos maus. Essa oração daquele que quer a libertação do seu próximo, daquele que quer a salvação da sua casa, daquele que quer que aquelas pessoas que estão no presídio entendam que fizeram coisas erradas, entendam que fizeram coisas más, mas ainda tem um perdão, ainda tem uma escape, ainda tem uma fonte de escape que é Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estão lá no leito, estão lá no hospital, numa UTI, estão com doenças malignas e benignas, que nós oremos aqui quando chegar para essas pessoas, sim, os médicos se capacitarem e usar, mas quando não chegar a medicina, quando a medicina não alcançar, quando chegar o limite da medicina, esta é a palavra que é certa, daí Deus que tem que entrar com providência. Muitos médicos já falam: agora se tu é cristão, chegou a hora de tu orar. Agora se tu é cristão, bom mesmo, porque eu não tenho mais o que fazer, os meus estudos têm esse limite. Eu não posso mais curar esse câncer, eu não posso curar essa doença porque ela é maligna. Essa doença não tem cura, mas Deus quer uma igreja de oração para que orem, para que interceda por essas pessoas, para que levem homens e mulheres de Deus lá nas favelas, para que levem homens e mulheres de Deus lá onde está o traficante, lá onde está nos presídios, lá onde está nos hospitais, para que levem homens com fé, homens que conhecem a palavra, possam orar, possam entregar o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Glória a Deus. Ciclo de oração é também para nós estar mais bem espiritualmente. Precisamos sim do material, precisamos sim do financeiro, do emprego. Mas para nós, pedir a Deus para que, como nós somos na quinta e no domingo, pedir a Deus para que no domingo, não só no domingo, mas também na quinta, Deus use os seus servos como instrumento de sua casa. Deus use os seus servos, aqueles que estão começando a se levantar, Deus comece a usar conforme o teu querer, conforme o querer dele. Porque não adianta nós querer que Deus me use com batismo agora, que Deus me use agora com arrebatamento, se eu não estou preparado. Se é para Deus me usar e eu cair, nem adianta. Se é para Deus me usar e eu sair da presença dele, não adianta. Ele usa como ele quer. E assim nós temos que pedir a Deus para que ele use não somente a cada um cada indivíduo, mas use a todos os membros da igreja, aqueles a quais estão meio desfalecidos da fé, para que venham
sentir e voltar para a casa do Senhor. É para isso que é o círculo de oração. Alguém? Todos entenderam? O que Deus quis falar hoje aqui? Sobre o círculo de oração? Assim, eu espero agora começar a usar mais a minha fé no círculo de oração. Para isso que nós damos depois a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Para o nosso lar, para a nossa família. A qual nós temos, se nós estamos aqui, nós temos que ser a base da nossa casa, o fundamento que suporta. Para nós ter um pouco de benignidade, bondade e misericórdia daqueles que estão lá no presídio e daqueles que estão lá no hospital. É essas palavras que Deus toca no meu coração, irmãos. Não passo daqui não, porque Deus só tocou mesmo sobre o círculo de oração. Eu agradeço muito a oportunidade e já passo para a obreira Vânia. Glória a Deus! Graças